Jesus. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. And the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Share out there for 20 elders. Behold the King! Behold the King! Behold the King! Hoje nós vamos adentrar ao estudo de seitas e heresias, né? Nós sabemos, claro que essa temática ela acontece desde lá dos primórdios da igreja primitiva, né? Nós vimos lá quando nós estávamos estudando sobre as cartas paulinas, as cartas gerais, nós vimos que muitas delas elas foram escritas para combater heresias, né, que eram introduzidas pelos gnósticos, que não compreendiam a pessoa de Cristo, não compreendiam a obra da salvação, e eles não criavam algum tipo de ensinamento a partir do que eles entendiam filosoficamente e traziam deturpações sobre os ensinamentos da antiga aliança, né, o do Tanar, a respeito da pessoa do Mashiach. E assim eles criavam algumas questões e era necessário o apóstolo Paulo, né, Tiago, Pedro, João, Judas, escrever assuntos que fossem pertinentes a essas heresias para combater essas deturpações doutrinárias. E aí vai surgir as doutrinas bíblicas, surge a partir desta demanda, né, ou desses questionamentos de distorções doutrinárias. Né? E isso se desenvolveu ao longo de todo o período da igreja primitiva, do período da patrística. Nós sabemos que a patrística também eles vão combater esse tipo de situação, né? Justamente quando o clero vai começar a tentar olhar para um lado político, e aí eles vão criar certos conceitos que nada a ver tinham. Nós vimos lá, né, quando nós estudamos sobre a história da igreja, que quando Constantino ele oficializa o cristianismo, colocando assim dentro desse termo, né, como a religião principal do seu reinado, a religião máter do seu reinado. Aí nós vimos ali que muitas pessoas às vezes deixavam o seu paganismo, entre aspas, né, se convertiam ao cristianismo somente para ter favor do rei, ter o apoio do rei, e muitas vezes para ele não perder terra, não perder popularidade, ele vinha, mas ele trazia consigo as suas adorações pagãs, e isso depois acarretou num grande declínio espiritual, onde a igreja, em vez de parecer que a igreja estava crescendo, mas na verdade ela estava mesmo inchando, e ali começaram a surgir alguns paganismos, e a própria igreja, né, ela vai perder a sua primazia nas escrituras, vai começar a introduzir algumas coisas míticas ou místicas dentro dos conceitos doutrinários da igreja, não bíblicos, mas coisas extras bíblicas. Vão criar coisas para arrecadar fundos, angariar fundos para a construção de catedrais, como a Basílica de São Pedro, né, que foi onde eles precisavam arrecadar fundos para aquela construção. Então eles criaram muitas coisas, muitos dogmas foram criados para tirar dos incautos finanças para bancar, né, para bancar aquelas construções. E criaram-se heresias, né? E nos dias atuais não é diferente. Nos dias atuais, à medida que os tempos vão passando, seitas vão surgindo a partir do cristianismo, a partir de outras ramificações do próprio cristianismo, né? E existem várias seitas, assim como existem várias denominações que ainda não são consideradas ou não são consideradas como seitas, assim também existem várias heresias, várias seitas que surgiram, que estão surgindo, que surgirão ainda, denominadas de umas que surgiu, e aí outro membro daquela seita tem um pensamento diferente, que a gente vai ver que isso aconteceu
até mesmo dentro do Adventismo, isso aconteceu dentro das Testemunhas de Jeová, isso aconteceu dentro da Cristã do Brasil. Então nós vamos abordar, né, essa temática, sabendo que as seitas elas surgem a partir de um pensamento bíblico, que a pessoa às vezes vê um texto bíblico e ela vai distorcer. E a maioria das seitas, 99% das seitas, elas vão surgir do pressuposto de que esta pessoa recebeu a visita de um ser celestial, um anjo veio, trouxe para ele uma revelação, ou segundo eles, né, o próprio Deus deu a eles uma revelação, e a partir desta revelação, eles pegaram alguns textos bíblicos fora do seu contexto, e ali usufruíram daquilo e criaram alguns conceitos, colocar entre aspas, doutrinários para o seu segmento, e ali eles começaram a propagar esses ensinamentos, né? Então as seitas, muitas delas iniciam assim: receberam a visita de um ser celestial, este ser celestial passa uma visão para essa pessoa passa a ser o líder desse segmento, ele começa a propagar este ensino distorcido, e ele agora vai o quê? Ele vai alcançar pessoas, essas pessoas terão a sua mente, às vezes, vão por si mesmo, né, cauterizadas, elas vão aprender esses ensinamentos e elas vão procurar fazer o crescimento desse pensamento ocorrer. E a maioria delas, algumas têm o seu próprio livro, e esses, às vezes, o seu próprio modo de enxergar as escrituras, então eles vão colocar, às vezes, a Bíblia até como um livro inferior ao ensinamento deste líder, ou ao ensinamento que este líder recebeu daquela entidade espiritual, né? Às vezes colocam a Bíblia até como a Bíblia sendo apenas um livro de apoio para a doutrina daquela seita. Então a maioria delas fazem isso, tá? Elas pegam, elas têm um conceito, elas têm livros, elas têm profetas, elas têm profetisas, elas têm gurus. Então isso aí aconteceu com muitas seitas que surgiram nos dias de hoje, e nós vamos abordar, dentre muitas poucas aqui, mas sabemos que existem muitas. Se nós fôssemos abordar todas as seitas que existem, nós vamos ficar velhinho aqui, tendo os nossos filhos, nossos netos correndo aqui nessa sala aqui, de tanta seita que existe nos dias de hoje, que ainda vão surgir, né, enquanto continuar o curso da história da humanidade, né, antes do arrebatamento, porque nós sabemos que vai acontecer isso aí, tá? E muitos levam para o lado separatista, ou seja, elas são exclusivas, né, elas são exclusivistas no seu ponto de vista, de se separarem de outros segmentos religiosos, e tendo os segmentos deles como o único segmento certo, como o único que tem a visão certa, é o único que é o caminho para Deus, né? Diante de tudo isso que eu já abordei aqui, eles têm esse conceito que eles são o único povo que tem a verdadeira mensagem da salvação, ou de Deus, ou do reino de Deus, seja lá qual for o tipo de abordagem doutrinária que esta seita vai acompanhar, tá? Então, dentre algumas, nós temos o mormonismo, né? O mormonismo vem dos mormons, né? O fundador é o Joseph Smith, em 1820, ele vai fundar esta seita, né? Eles têm a sua forma doutrinária, ele vai receber esta revelação aí também e vai passar o seu segmento. Nós vamos abordar também as Testemunhas de Jeová, cujo fundador é Charles Taze Russell, que era, né, um pregador batista. Então ele vai sair, ele vai criar, né, em 1874, ele cria o movimento russelita, e em 1979 ele vai ele vai começar a elaborar o sistema Torre de Vigília de Sião, onde ele já vai começar a escrever alguns compêndios para este segmento, e aí vai surgir a Torre de Vigília, que hoje é o que eles têm hoje nos seus materiais. Nós vamos abordar também sobre o Adventismo, né, que é os Adventistas do sétimo dia, que vai começar com Guilherme Miller, que também era batista, em 1818. Ele começa com essa visão, ele vai encontrar com outras pessoas, ele também
de uma denominação conhecida, e ele saindo dessa denominação, depois ele vai conhecer outros com outros pensamentos, vai ter conhecimento com outras pessoas, vai conhecer um cristão que ele tem aquela prática do guardar do sábado, e eles vão se unir aí, vai criar esses movimentos. Aí vai chegar a Ellen White, que vai ter algumas visões proféticas, através desse sistema de profecia delas, serão criados alguns dogmas deste segmento religioso. Nós temos aqui também, que eu citei, a Congregação Cristã do Brasil, né, fundada por Louis Franson em 1910, mas ele começa antes, tá? Antes, em 1907, ele vai conhecer o movimento pentecostal, quando vai começar o movimento pentecostal nos Estados Unidos, e ali ele vai partir para a Argentina, ali ele vai conhecer ali um cidadão, me fugiu o nome, a gente vai ver aqui na abordagem, e aí com esse cidadão eles vão vir para o Brasil, e em 1910 eles vão começar a evangelizar algumas pessoas, e através de evangelizar essas pessoas, eles vão já começar a espalhar, e aí eles vão ter a sede deles no Brasil, em São Paulo, e ali começa a criar-se ali a Cristã do Brasil também, com seus pontos doutrinários, aquelas pessoas que vêm para o segmento, eles têm que se rebatizar, eles têm que batizar de novo. Ele pode ter sido batizado da forma que fosse, ele entra na Cristã do Brasil, ele tem que se rebatizar, eles pregam um novo batismo, um segundo batismo, né? Então, e aí também a mais conhecida de todas, que é o catolicismo romano, que não tem como a gente dar uma data específica, uma pessoa específica, porque ele vai se desenvolvendo no caminhar do cristianismo, né? Ele vai se desenvolvendo no caminhar do cristianismo, tomando cuidado, né? Que a gente ressaltou na história da igreja, quando a gente estudou sobre a história da igreja aqui, a gente disse que tem que tomar cuidado com a questão da palavra católico, né? A palavra católico significa universal, tá? Então, o que eu disse? Todos nós somos católicos, porque nós fazemos parte da igreja universal, a igreja de Cristo. Mas quando vai falar do segmento, aí tem o catolicismo romano. Por quê? Porque vai ser no período dos imperadores romanos, está terminando esse período, que a igreja vai começar a ter poder, e aí vai seguir alguns conceitos latinos, tanto é que a língua que vai predominar dentro do catolicismo romano, quando ele começa a ganhar força, é o latim. É o latim que vai ganhar essa força, tanto é que os incautos, os pobres, os flagelados, eles não podiam ler Bíblia, eles não tinham compêndio da Bíblia. A Bíblia ela vai ser traduzida por Martinho Lutero depois, tá? Depois, no decorrer da história da igreja, da reforma, é que Martinho Lutero vai copiar a Bíblia para o alemão, e aí vai se espalhar esta Bíblia, mas até então era só o clero que tinha lido, e eles iam para as reuniões, para as missas, e tudo era lido no latim. Mas uma pessoa que não conhecia direito nem o dialeto dele, do povo dele, ia conhecer sobre o latim. Então eles ficavam lá, faziam tudo que o clero mandava, ordenava, e ouvia a missa em latim, saía de lá sem saber o que foi dito, mas, né, sendo manipulado religiosamente, acreditavam que estavam sendo abençoados. E nós sabemos que, né, Constantino, quando ele vai vencer a guerra contra Maxêncio, ele vence essa guerra, então a igreja passa a ter, né, contra essa guerra contra Maxêncio, que no período, se não me falha a memória, acho que é Gregório I que dominava como cabeça do bispado, aí ele vai então ali da liberdade religiosa. Mas quando Carlos, se não me fala o nome, o rei Carlos II, que ele vai desmembrar do catolicismo, mas por quê? Porque ele é casado, ele vai querer casar com uma outra senhora, que me fugiu a memória, e ele não vai ser aceito. Então ele vai criar, tá? Ele vai criar um sistema religioso para ele, vai colocar Gregório como Gregório. Aí ele vai apoiar o bispo Leão I, né? Leão I. Esse Leão então vai fazer o quê? Ele vai consentir no casamento de Carlos II, dentro desse divórcio que não era aceito pela igreja, e aí ele passa então a ter um poder maior também. Então aí começa dentro dessa, né? Então não tem como a gente falar assim, foi com Constantino, foi com Leão, foi com Gregório, não tem como a gente assimilar e falar assim,
a raiz é essa, mas ela vai, é aquilo que eu disse, ela vai surgindo paulatinamente, aos poucos, até a gente chegar na questão das cruzadas que eram feitas, né, pelo clero, que na verdade eles estavam perseguindo os cristãos, aqueles que eram contra o sistema religioso da igreja naquela época. Então eles fizeram a tal de cruzada santa, que é onde eles perseguiam judeus, cristãos, quem não fosse do catolicismo romano, esses eram pegos e às vezes saqueados, mortos, né? Tinha que se retratar e aí vai desenrolando. Então não tem como a gente fixar uma data e uma pessoa específica como fundador do catolicismo romano. Existem alguns estudiosos que eles apontam alguns, tá? Mas aí vai divergir de estudioso para estudioso, segmento para segmento, e aí eu não vou entrar nessa questão porque eu não me tenho tanta informação assim para passar se foi fulano. Mas até que a gente acompanha a história da igreja, é isso aí que a gente tem visto aí, tá? Então nós vamos adentrar, esse assunto ele vai ser um pouquinho meio extenso, tá? Então provavelmente a gente deve abordar umas 3, 4 aulas para a gente fechar, porque a gente vai ter que falar, a gente vai ter que aprender na íntegra, não é simplesmente falar o nome, o que é que eles pregam e acabou, não. A gente tem que saber como foi fundado, o que é que eles pregam e como é que nós vamos abordar biblicamente a posição certa daquilo que eles estão distorcendo. Então isso é importantíssimo nós fixarmos essas verdades aqui dentro dessa temática aí da heresiologia, tá? Então vamos lá. Seitas, heresias, história, conceito e características, tá? É o que nós vamos abordar, um pouquinho a história como surge, os conceitos, como eles criam o sistema dogmático deles, e as características que eles têm tanto para abordar dentro desses conceitos que eles têm, e também como é que nós vamos lidar apologeticamente, debatendo onde está nas escrituras a verdade concernente aos conceitos que eles estão pregando. Então nós vamos aprender aí, né? O mormonismo, nós vamos começar pelo mormonismo, né? A história do mormonismo tem início com a pessoa de Joseph Smith, a primeira visão de Smith. Joseph Smith, na primavera de 1820, diz ter recebido a sua primeira visão, segundo a qual apareceram-lhe Deus Pai em forma de pessoa humana e Jesus Cristo denunciando a falsidade de todas as igrejas. Olha você ver, Deus se torna humano, né? Não é uma teofania como aparecia no Antigo Testamento, era uma visão que eles estavam tendo da pessoa, porque Deus é espírito. Nós já, né? Quando nós estudamos sobre teontologia, sobre o ser de Deus, nós sabemos que Deus, você não pega em Deus. Que quando está falando boca de Deus, olho de Deus, nariz de Deus, pé de Deus, é uma expressão, né? É uma expressão que o escritor está usando para mostrar a presença de Deus, tá? Então é isso aí. Então, mas aqui, segundo ele, Deus apareceu para ele em carne mesmo. Tomou a forma humana em carne, e aí Jesus Cristo, juntamente com Jesus, para denunciar aí a falsidade das igrejas. A segunda visão de Smith, segundo o relato do próprio Smith, apareceu-lhe o anjo Moroni em 21 de setembro de 1823, que segundo fez crer, havia vivido naquela mesma região há uns 1400 anos. Ainda conforme o relato de Smith, Mormon, o pai de Moroni, um profeta, havia gravado a história do seu povo num livro escrito sobre placas de ouro, informando também sobre a plenitude dos evangelhos, do evangelho eterno. Moroni teria enterrado essas placas ao pé de um monte chamado Cumora, próximo do local onde hoje é Palmira. Em setembro de 1827, ao fazer uma escavação, Smith desenterrou as placas de ouro escritas em hieroglifos do egípcio reformado, um idioma inexistente. Uma vez traduzida, a obra foi publicada pela primeira vez em 1830, recebendo o título de um livro de Mormon. Então aqui, este livro deles, para eles, este livro ele é maior do que a Bíblia, tá? Ele tem mais veracidade do que a própria Escritura Sagrada, tá? Então aí nós vemos que esse caminho que muitos vão seguir, eles vão seguir através de visões de seres
e de materiais entregues por esses seres. Então nós estamos vendo aí como é que vai surgindo aí o mormonismo. Fundação da Igreja Mórmon. No dia 6 de abril de 1830, Joseph Smith e 5 outras pessoas reuniram-se para organizar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tá? Nós vemos aí que eles andam de 2 em 2 nos dias de hoje, tá? Eles andam como missionários de 2, sempre de 2 em 2. Aí tem uma plaquinha assim, de longe você vai escrito assim, Jesus Cristo. Só pequenininho que você vai ver, Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Por quê? Porque aí dá um impacto na pessoa, quando vê o nome de Jesus, opa, é de Deus, né? Aí já pensa, já é de Deus. E eles têm a mesma característica que às vezes trazer um livro guia deles, tá? Para evangelizar as pessoas e às vezes até mesmo fazer uma obra de caridade. Ou seja, você está precisando de uma cesta básica, nós vamos trazer para você uma cesta básica aqui, nós vamos estudar a palavra de Deus, e aí eles vão começar a doutrinar esta pessoa, tá? Então é uma tática que eles usam de ajudar socialmente a pessoa, mas com o intuito de doutrinar esta pessoa para levar essa pessoa a ser um adepto da seita. Joseph Smith concorre, já deve ter visto por aí, né? Joseph Smith concorreu à presidência dos Estados Unidos na América, foi preso por traição, sendo levado à prisão em Carthage, Ilírios, onde, no dia 27 de junho de 1844, uma multidão furiosa invadiu e arrebentou as portas, matando-o juntamente com seu irmão Hirum. Joseph Smith teve 64 filhos, parece ter filho, hein? 64 filhos e 27 esposas. Olha pra você ver que maravilha, hein? Eita! Esse é o fundador lá, né? A divisão da Igreja Mórmon. Depois da morte de Joseph Smith, a sua igreja se dividiu. A primeira facção seguia a liderança de Brigham Young, fiel discípulo do profeta Smith, presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. Jung e aqueles a quem liderava, após penosa peregrinação em julho de 1847, chegaram ao estado de Utah, e aí onde hoje é a cidade de Salt Lake City. Fundaram a sede da igreja. Então aí nós já vemos aí como é que acontece. A maioria, no entanto, decidiu ficar sob a liderança de Joseph Smith III, filho do fundador. Reorganizaram a igreja e estabeleceram sua sede em Independence, Missouri, chamando-a Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Então nós já temos aqui uma divisão dentro do segmento, com a mesma visão, a mesma pregação, mas aqui por questão como é que eu posso usar a expressão aqui? Por questão de autoridade majoritária, tá? A questão que não era discordância apenas de questões de ensinamento, mas por autoridade majoritária. Quem manda nessa seita aqui? Então é por isso que houve esse trem. No Brasil, os Mórmons iniciaram seus trabalhos no sul, entre colonos alemães, em 1928. O livro de Mórmon é também denominado de um outro testamento de Jesus Cristo, né? Paulo vai dizer que se alguém anunciar o outro evangelho, equivalente que já tem anunciado, considera o anátema, ou seja, maldito. E uma segunda testemunha de Cristo, considerado pelos Mórmons superior à Bíblia. Tá vendo? Então sempre algumas seitas vão colocar o livro ou o material deles superior aos ensinamentos da Bíblia. O livro de Mórmon, a Bíblia vai ser apenas um livro de apoio, tá? É como nós fazemos hoje para consultar alguns, algo do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Nós usamos materiais do grego, do hebraico, usamos às vezes concordância bíblica, usamos às vezes dicionário bíblico como livro de apoio para nós nas escrituras. Não, eles usam as escrituras como livro de apoio para examinar, para falar sobre o que essa seita prega, tá? O livro de Mórmon continua desacreditado do ponto de vista teológico, histórico, geográfico e científico, especialmente pela arqueologia. Floyd McEllen afirma: na pesquisa que fiz sobre o mormonismo, não encontrei um único arqueólogo não mórmon que desse crédito à história do livro de Mórmon.
A Ilusão de Mormon, editora Vida, página 72. Ele já passou por mais de 4.000 mudanças desde que foi editado pela primeira vez. Então nós vemos aí, né? A Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Aquilo que Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Por mais que nós temos, às vezes, divergência nas traduções, nós não temos divergência na Bíblia, né? Nós aprendemos isso quando nós estudamos sobre biologias materiais, né? Escrituras Mormons. Livro de Mormon, 10.000 citações diretas da versão da Bíblia inglesa King James, Doutrina e Convênios, coleção de 138 revelações principais dadas a Joseph Smith sobre muitos aspectos das doutrinas e práticas da Igreja Mormon, pérola de grande valor, possui 4 elementos: livro de Moisés, livro de Abraão, escrito de Joseph Smith e regras de fé. Declarações oficiais, são as declarações oficiais do profeta vivo e de outras autoridades gerais da Igreja Santos dos últimos dias. Doutrina, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus escrita pelo homem, mas os santos dos últimos dias reconhecem que se introduziram erros nesta obra sagrada. Além do mais, consideraram-na incompleta com um guia. Incompleta com um guia. Elas estão dizendo que a Bíblia não foi fechada, ela não se completou. Tá? Então ela não tem valor de inspiração. Quem são os mormons? Página 11, que é de onde foi tirada a informação. A refutação. Então como é que a gente refuta esse tipo de ensinamento? A Bíblia é divinamente inspirada. Tá? 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1,21, absolutamente digna de confiança. 1 Reis 8,45, Mateus 5,18, Lucas 21,33, perfeita, Salmo 19,7, verdadeira, Salmo 119, versículo de número 142. Sacerdócio de Arão. Joseph Smith afirma que enquanto orava com Oliver Condrey, João Batista apareceu e impôs-lhe as mãos, ordenando-os assim ao sacerdócio de Arão. Olha que coisa terrível. Primeiro, João Batista não era descendente de Arão, não era Moisés. Segundo, João Batista já tinha sido morto, né? Já estava na eternidade. Como é que João Batista ia aparecer para ele com as mãos sobre ele? Se a Bíblia já relata para nós que está ordenado o homem morrer uma só vez, como é que ele vai aparecer, sendo que a própria Bíblia vai dizer que quem já partiu para a eternidade não pode voltar aqui? Se ele não foi ressuscitado num milagre, se eu morrer aqui, estou com 3 dias aqui, igual no caso de Lázaro. Se não há uma ressurreição imediata, ou com um espaço ali de alguns dias, mas depois de séculos, né, aqui na questão aqui, milênios, né? Depois de milênios, o camarada vai aparecer? Me desculpar, se foi um demônio que apareceu para ele, não tinha nada com João Batista. Aí trouxe essa heresia aí, que ele era assim, ao sacerdócio de Arão, sendo que para ser sacerdote da linhagem de Arão tinha que ser da casa de Levi. Então, nada a ver com as escrituras. Refutação: o sacerdócio de Arão foi abolido e substituído por Cristo. Os sacrifícios praticados sobre a lei serviam de tipo a Cristo e não tem mais sentido na graça, uma vez que tiveram neles o seu cumprimento perfeito. Jesus fez o maior e definitivo sacrifício quando de uma vez por todas entregou-se pelos pecados do povo. Romanos capítulo 6, versículo 10. Sendo constituído o nosso eterno sumo sacerdote. Hebreus 7, 11 a 28, Hebreus 9, 11 a 15, Hebreus 10, 8 a 21. Então as escrituras já colocam Cristo como sumo sacerdote perfeito. Nós não precisamos de outro sumo sacerdote. Nós já temos Cristo, que é o substituto, né, do sacerdócio tanto de Arão como de Melquisedeque, a semelhança de Melquisedeque, né? Então não tem como ter outro sacerdócio araônico aí. Sacerdócio de Melquisedeque. Pedro, Tiago e João visitaram Joseph Smith e Oliver e conferiu-lhes o sacerdócio de Melquisedeque. Você vê o absurdo. Agora, primeiro vem João Batista e faz o cara
Daí o sacerdócio era único. Agora vem Pedro, Tiago e João, né? Não sei, de repente Pedro, né, já está indo de cabeça para baixo, Tiago cerrado, João, né, velhinho talvez ali, apareceu visitar os camaradas e conferiu a ele o sacerdócio Melquisedeque eterno, sendo que o próprio Jesus, o Melquisedeque é a figura de Cristo, da eternidade de Cristo. Aí o camarada agora é assim. É complicado, né? Reputação. Nenhum homem depois de Melquisedeque ocupou tal posição até que Jesus viesse e cumprisse o que Melquisedeque e seu sacerdócio tipologicamente representavam. Era uma tipologia de Cristo. Isso que o escritor aos Hebreus vai deixar bem claro para os leitores das Escrituras Sagradas. Jesus é o único sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 3, verso 1, Hebreus capítulo 5, verso 6 e verso 10, e Hebreus capítulo 6, verso 20. O sacerdócio de Melquisedeque é imutável e intransferível. Hebreus capítulo 7, versículo 24, não tem como passar à frente, porque não morreu. É um tipo de Cristo. Cristo, ele ressuscitou, está vivo eternamente, né? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então não tem como outro tomar esse principado sobre a sua vida. A Bíblia não fala de um sacerdócio de Arão ou Melquisedeque para a igreja, mas do sacerdócio de todos os crentes. 1 Pedro 2, 5 e 9. Então, segundo as Escrituras, nós temos, não como Melquisedeque, né? Não sendo como Arão, não sendo como Melquisedeque, mas no conceito de nós termos liberdade de entrar diante da presença de Deus, de oferecer a Deus sacrifícios de louvor, agradável a Deus, né? E as nossas orações que são dirigidas a Deus, né? Então nós não precisamos de um sacerdócio humano, né, que venha a ser intermediário. A Bíblia já diz que o único que está entre Cristo e Deus, entre a igreja e Deus é Cristo. Ele é o nosso intermediário, é Ele que é aquele que está entre nós e Deus, né? Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo. É Ele, então é através dele que nós temos acesso ao Pai, não através de Joseph Smith, né? Doutrina do progresso eterno. Somos tão eternos quanto Deus. Só para você ver, ele chega a fazer uso, tá, de um texto, deturpa um texto sagrado, que lá no Êxodo, né, quando Deus vai dizer para Moisés, olha, você será por Deus Arão, e Arão será o teu profeta. Só que aquela palavra ali no conceito do original, não é que Moisés era Deus. Moisés era um representante direto de Deus. Deus falaria com Moisés, e aquilo que Deus falou com Moisés ainda tinha poder para atingir o coração daqueles que o ouviram. Somos tão eternos quanto Deus para atingir a perfeição e deidade, assim, nos tornando semideuses, né? Teríamos de passar por 4 estágios da vida. Primeiro, existíamos eternamente como inteligência. Segundo, progredimos daí para o mundo de espírito pré-mortal. Terceiro, o terceiro estágio do progresso eterno é a nossa presente provação mortal. E no quarto ponto, nossa posição depois da morte depende das nossas obras nesta vida. Desfazendo daquilo que está em Efésios, né? Que a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie, mas é exclusivamente pela graça que há em Cristo Jesus. Quem for bom mormon, detalhe também, né? Bom mormon, como os testemunhos de Jeová, né? 124 dos testemunhos de Jeová. Quando se for um bom mormon, você não pode ser bom em lugar nenhum, só dos mormons. Pode esperar a glória celestial e possivelmente a deidade. Então, se você for um bom mormon, quando você partir daqui, você vai se tornar um semideus, tá? Pensamento grego, pensamento panteísta e por aí vai. Doutrina dos 3 locais da glória, de glória. Reino celestial, para onde vão os ímpios do mundo. Reino terrestrial, para onde vão as pessoas boas que não foram mormons. Ó, já está ajudando, hein? Já está ajudando lá quem não aceita Jesus, ó, para você ver.
Ah, não tem problema não, tem um lugarzinho bom para você. Ah, vai nessa, vai cair nas labaredas. Reino celestial reservado somente para os mormons, onde os mormons que se casaram no templo e se tornaram dignos, chegam à exaltação ou deidade. Olha para você ver, tem que valer o casamento dentro do templo deles, e ele tem que ser um adepto fiel para chegar a promessa deles não é de vida eterna, é de ser um Deus. É de ser um Deus, tá? Para alcançar a deidade, se tornar um Deus, ele tem que se casar lá. Mas então, agora podia me responder uma pergunta, se estivesse aqui. Mas então quem chega lá casado? Tem que separar? E outra coisa, nós vamos ver aqui, eles fazem oração pelos mortos, né? Se batizam pelos mortos. O inferno ou a segunda morte é reservado para o diabo e seus anjos e para os mormons apostatos. Se a pessoa viu a verdade do evangelho e falou, opa, eu não aceito, sai fora, ele já está condenado. Então se ele abandonou a seita, e esse tipo de comportamento a maioria das seitas tem, tá? Na Cristã do Brasil, quando a pessoa sai de lá, eles cauterizam tanto a mente da pessoa que a pessoa não consegue voltar para os caminhos de Cristo em uma outra denominação, se não for lá. E lá se pecou, se você caiu em adultério, você já perdeu a salvação, já está condenado. Por isso que tem muitas pessoas dessa seita. Não, eu já estou entrando na outra seita. Não, vamos continuar, depois deixa eu falar quando chegar lá. Estou pegando o gancho aqui para falar de uma coisa que não deixa quando a gente chegar lá, né? Doutrina. A refutação dessas doutrinas. A Bíblia jamais ensina a haver 3 céus que sirvam de habitação eterna. Não, presta atenção. Jamais afirma que havia 3 céus que sirvam de habitação. Só existe um céu que é habitação, tá? Nós sabemos que a Bíblia vai falar de 3 céus. Dentro do judaísmo existem ramos do judaísmo que existem até 7 céus. Mas dentro da Bíblia nós sabemos que existem 3 céus, que Paulo vai dizer que o homem foi arrebatado ao 3º céu. Nós temos o céu, né? O céu atmosférico, o céu cósmico, que está acima das estrelas, e os céus de glória, que é o céu inacessível, onde o homem não vai, né? O avião pode levar a gente até as nuvens, não passa daí. Se o homem foi na lua mesmo, se foi, né? Diz que foi, não sei. Mas se o homem foi na lua, eu não acredito. Mas se o homem foi na lua mesmo, a NASA só vai levar o homem até a lua. Agora ele vai chegar no trono de Deus, só Jesus leva lá. Aleluia. Só Jesus leva no trono de Deus. O homem, no máximo que ele pode chegar, se foi, é até a lua. Mas daí para lá, é só Jesus que leva, né? Por isso, nós cremos no arrebatamento da igreja, porque as Escrituras nos mostram isso, né? A passagem de Jeremias citada acima na falta da pré-existência do profeta, mas sim da presciência de Deus. 1 Coríntios 15, 46. Refuta a crença na pré-existência do ser humano, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Doutrina de Deus, a doutrina do Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 deuses, né? Por isso que muitos teólogos, né, os unicistas, não aceitam o conceito da Trindade, por causa de algumas seitas que vão surgindo, colocando como se nós estivéssemos ensinando sobre 3 deuses, né? São 3, nós não cremos em 3 deuses. Nós cremos num Deus único, e em sua essência, ele é 3 pessoas distintas na sua manifestação, tá? Tanto é que outro dia aí, o meu menino aqui, ele até mostrou um vídeo que eu fiquei até meio, né? Sem argumento. Tanto é que deletou o cara depois. No ar, assim ó, no ar. O cara arrebentou com ele sobre a questão de Trindade. E ele não conseguiu. O que o cara falava dava para ele usar como base para refutar a fala do cidadão. Mas parece que ele se perdeu, não sei, ficou nervoso, não sei o que aconteceu. Eu sei que o cara arrebentou com ele. De Trindade ele está fraco, tá? Ele não conseguiu rebater nada. O Gabriel Torres explica bem.
Mas não sei o que aconteceu, ele não soube explicar. Ele tentou usar alguns argumentos, mas foi fraquinho demais. Agora, o espírita ele me perguntou, ele falou que os espíritas também são bons, lá também são bons, não sei o que. Ele falou comigo. Ele falou, mas existe 3 deuses? Eu falei, não existe 3 deuses, não. Existe um Deus só, distinto em 3 pessoas trabalhando em prol da humanidade. Isso. Porque eu aprendi isso na minha Bíblia, eu falei que não existe 3 deuses, não. Eliseu não conseguiu mostrar nada na Bíblia pro cara. Nada. Nada. Tem que Nada. vigiar, né, pastor? Aí, Falando das o escrituras. menino falou assim, eu gosto dele, mas aqui, eu vi o vídeo e falei, não é possível, tá tão fácil. E aí ele viu que ele não ia ganhar do cara, foi e deletou o cara, assim, desligou o cara no ar, pá! E aí tentou argumentar com os seguidores dele, aí não adianta argumentar com o seguidor, não. E não argumentou nada, né? Mas é triste, né? Mas é triste. Hoje a gente vai estudar, né? Depois aqui da heresiologia, a gente vai estudar sobre a trindade, né? Ou triunidade, né? A gente vai ver como é que é esse conceito aí, teológico, né? Por mais que não tenha palavra. Então, vamos lá. O Pai possui um corpo de carne e ossos tão tangível como o do homem, ó, pra você ver. O Filho também, mas o Espírito Santo não possui um corpo de carne e ossos, mas é um personagem de espírito. Deus já foi como somos, agora ele é um homem exaltado, entronizado em céus e terra. Já tirou a deidade de Deus, já tirou a divindade de Deus, né? Quando Adão chegou ao jardim do Éden, veio com um corpo celestial. Ele ajudou a fazer e organizar este mundo. Ele é Miguel, o arcanjo, o ancião de dias. Ele é o nosso Deus, o único Deus com quem temos algo a ver. Olha para você ver até onde que vai a doutrina do mormonismo. Coloca Adão como Deus. Refutação. A Bíblia ensina que há somente um Deus e não 3. Deuteronômio capítulo 6, verso 4, ouve Israel, né? Isaías 43, verso 10. Isaías 44, verso 6 e verso 8. Fora vários, né? Você se perde de textos na Bíblia que prova as 3 pessoas distintas. E uma coisa que o Eliseu Rodrigues disse, que eu não concordo com ele, eu não acredito que um assembleano disse isso. Se tem outro assembleano com esse tipo de pensamento, foi sobre a questão, existe um termo que nós usamos sobre as eras que vão passando, dispensação. Moço, ele não acredita na dispensação do Pai, na dispensação do Filho, na dispensação do Espírito Santo, ele não acredita. Quando o cara falou, ele falou assim, tá vendo você falando heresia? Não, gente, existe sim a dispensação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A dispensação do Pai foi a velha aliança, onde o Filho não podia se manifestar, mas ele se manifestava em forma teofânica. E eu encontrei um texto dela, foi isso que me tirou do inciso, foi isso que foi aí que o Espírito Santo me iluminou a enxergar esse livro de Daniel, no céu, os dois, assim, um de frente para o outro, no céu, Jesus e Deus no céu. Mas quando eu vi esse texto ali, aí acabou as minhas dúvidas sobre a Trindade, sobre as pessoas distintas de um só Deus. Então, existem, ele falou, gente, quando ele falou, tá vendo, você acabou de falar uma heresia, meu irmão? Quando o cara falou sobre dispensação do Pai, dispensação do Filho e dispensação... Mas isso existe, isso é bíblico, isso é doutrina bíblica. O Pai agiu na antiga aliança, porque o Filho não podia se manifestar, mas se manifestar em forma teofânica. Nós temos passagens falando sobre o Espírito Santo, lá, por mais que não era o período. Aí veio a dispensação do Filho, que é a nova aliança, até a sua assunção. Ele foi assunto ao céu até ali. É a dispensação do Filho. A dispensação do Espírito começou quando o próprio Cristo disse ficar na cidade de Jerusalém. Quando desceu o Pentecoste, nós estamos na dispensação da graça, que é a dispensação do Espírito, que é o Espírito Santo que está convencendo este mundo de pecado sobre a salvação em Cristo Jesus, está preparando ela para encontrar com Cristo nos ares. É a dispensação do Espírito. Ele falou que isso é uma heresia. Eu não acreditei quando eu vi um trem desse. Aí que ele se perdeu mesmo, aí que o pau quebrou. Assim que já falei, então deixa pra lá. Deus abençoe nosso irmão Jair Cordeiro. Deus que eu te abençoe na vitória. Da minha esposa, Deus abençoe também. Tá no Conjunto Grande Feito, depois você dá uma passada aqui, eu vou te dar o endereço aqui, depois você vai não tomar um café. Vamos continuar aqui. O cristianismo não crê em 3 deuses, mas um Deus em 3 pessoas distintas. Esqueci de pôr a palavra, distintas.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mateus, né? Mateus 28, 19, né? Vai dizer lá, ir por todo mundo, fazer disciplina, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse, Deus é Espírito, João 4, 24. Em Lucas 24, 39, lemos, um Espírito não tem carne nem ossos, né? Porque eles disseram que Deus se tornou de carne e osso, né? Deus é Espírito, não tem osso com carne, o próprio Jesus estava mostrando. Deus não é um homem que muda e progride. Números 23, 19. No Oséias 11, 9. Ele não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que... Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Números 23, 19. A família divina. Os santos dos últimos dias consideram a divindade como uma família composta por Deus e suas esposas. Meu Deus do céu. Até onde? E seus filhos, Jesus e Satanás. Pronto, Satanás é filho de Deus, né? Não é criatura. Ele compara Jesus, Satanás, com Jesus. Olha para você ver. E ainda várias noras, genros e netos. Todas elas vivem em poligamia e desunida. Para você ver. Jesus foi criado como filho espiritual por nosso Pai e mãe no céu. Misericórdia. Lúcifer, que mais tarde se tornou Satanás. Lembrando que essa palavra não é bíblica, ela foi feita lá pelo tradutor lá do latim. E Jesus era irmão espiritual. De quem? Do Satanás. Né? PGV, que é um livro deles lá, né? Eu esqueci o nome aqui. Moisés, página 4, versículos... capítulo 4, versículos de 1 a 4, o livro deles lá. Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus era casado e polígamo. A expiação de Cristo... o sangue de Jesus não é suficiente para expiar todos os pecados. Há certos pecados que, segundo eles, podem ser expiados pelo sangue do próprio pecador. Misericórdia. Relacionamentos pessoal com Jesus. Adoram somente o Pai. Refutação. Vamos ver aqui o que a Bíblia mostra sobre essas questões deles aí. Dá uma olhada no horário aí para a gente não passar aqui, para a gente não ficar perdido. 9:04. Vamos só fazer a refutação aqui, depois a gente retorna, tá? Você quer continuar? Bom? Vamos agora só na refutação aqui, depois a gente continua na próxima aula. Jesus na Bíblia sempre existiu, pois é eterno. Miqueias, capítulo 5, verso 2, João 8, 58, Apocalipse 1, 17. Ele não é espírito irmão de Lúcifer, mas o criador de Lúcifer. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, Mateus 1, 18, 20, Lucas 1, 34, 35. Não há nenhuma passagem na Bíblia que afirme que Jesus foi polígamo ou casado. Não tem. Tem um livro apócrifo aí que inventa uma coisa, mas não tem. Quanto à expiação, a Bíblia diz em 1 João 7 que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Pantaró amarteo, de todo pecado, amartion, ou seja, de todo, não, essa palavra panta é todo, engloba tudo, é todo, então não tem pecado, claro, existe o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, fora isso, todo pecado tem perdão, não precisa do pecador derramar seu sangue, o sangue de Jesus já tem esse papel. E em 1 João 2, que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Não é exclusivismo no perdão dos pecados concernente ao arrependimento. Né? A gente tem que gerar um arrependimento aí. Quanto ao relacionamento pessoal com Jesus, a Bíblia diz em 1 João 1,3 que a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Vamos fechar aqui a refutação, só a refutação. Estevão orou a Jesus e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos 7:59, 60. A última oração na Bíblia foi dirigida a Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Aí nós voltamos na próxima aula com o tema da refutação do humorismo sobre salvação. Vou pôr aqui para não esquecer, tá? Porque a mente minha não está lá das boas. Vou só pôr aqui para me lembrar. Salvação. Refutação.